Oi, minhas estrelas. Tudo bem com vocês? Já entrou num lugar tão bonito que parecia esconder algo quebrado nas molduras? Juliette só queria um emprego, mas Francine, a mulher que a contratou, parecia arrastar cores apagadas e desejos silenciosos nos olhos. Já sentiu algo proibido nascer no meio do silêncio? Se você ama histórias que queimam devagar, mas arrancam suspiros de onde você nem sabia que doía, já se inscreve aqui. Hoje você vai descobrir o que acontece quando o cuidado vira desejo. E o desejo ameaça escapar do controle. Eu já tinha entrado em muitas casas, mas nenhuma como aquela. Nem era pelas paredes claras ou pelas cortinas dançando com o vento leve de Marsella. Era o silêncio. Um silêncio vivo, que parecia observar, avaliar, sentir. Respirei fundo antes de tocar a campainha. As instruções eram simples: chegar às 17 horas, usar roupa discreta, ser pontual. Eu fui. E tentei não parecer nervosa. A porta se abriu antes do segundo toque, e ali estava ela. Francine. O tipo de mulher que faz o mundo diminuir ao redor. Morena clara, cabelos escuros presos em um coque sem esforço, como se beleza fosse algo que apenas acontecesse com ela. A camisa branca aberta até o segundo botão, revelando a pele sem revelar nada. A calça de linho marcava a cintura fina. Os pés descalços batiam no piso de madeira, sem pressa. Mas foram os olhos que me desarmaram. Verde âmbar, atentos, silenciosos, como se me lessem antes mesmo que eu dissesse boa tarde. Juliette? A voz era baixa, mas firme. Assenti, ajeitando a alça da bolsa. Entrei. O perfume dela era sutil, amadeirado, com um fundo floral que grudava no ar como promessa. Ela me guiou até a sala, onde brinquedos de madeira estavam organizados com um cuidado quase artístico. Tudo ali tinha equilíbrio, como se o caos infantil tivesse aprendido a se comportar. "Você tem experiência com crianças pequenas?" perguntou, cruzando as pernas com elegância. "Sim, trabalhei com 3 famílias nos últimos 4 anos. A última, em Lyon, tinha um menino da mesma idade de Heloise. Ela apenas assentiu, os olhos ainda em mim, como se buscasse algo além das palavras. E por que saiu de lá?" Engoli em seco. A mãe se mudou para o exterior. Ofereceu que eu fosse junto, mas não era o meu caminho. Ela arqueou a sobrancelha curiosa, mas não insistiu. Apenas se levantou e chamou com a voz leve. "Heloise, meu anjo, venha conhecer Juliette." A menina apareceu com uma boneca nos braços e um laço azul torto. Linda, tímida. Tinha os olhos da mãe, mas sem o peso do mundo nos cílios. Sorriu hesitante. Ajoelhei devagar. "Bom dia, Heloise. Posso brincar com você?" Ela olhou para Francine. Um sinal de aprovação invisível foi dado. Então me entregou a boneca e se sentou ao meu lado, como se já me conhecesse há muito tempo. O silêncio da casa foi tomado por vozes pequenas e risadas leves. A tensão se dissolveu, até que me levantei e Francine me deteve com uma frase seca, mas cheia de algo que eu ainda não sabia nomear. "Você começa amanhã." Assenti, agradeci, caminhei até a porta com o coração acelerado. Quando me virei, ela ainda estava lá, em pé, me olhando com aquele olhar que atravessa. Eu não sabia explicar o que tinha acontecido ali, mas uma coisa era certa. Não era só um emprego. O que me desconcertou não foi o olhar dela. Foi o que ele despertou em mim. Cheguei na manhã seguinte, antes das 8. A luz de Marsella entrava pelas janelas com uma delicadeza que não combinava com a inquietação dentro do meu peito. Francine abriu a porta, desta vez de cabelo solto e uma xícara de chá nas mãos. Estava sem maquiagem, de moletom leve, mas nem assim perdia aquele magnetismo que beirava o proibido. Me cumprimentou com um aceno breve, como quem mantinha a distância medida de quem sabe que a aproximação demais desestabiliza. Heloise me recebeu com um sorriso tímido e um livro aberto no colo. Passamos a manhã entre desenhos, lanches e histórias. Ela era doce,
curiosa, sensível, e mais sozinha do que uma criança de 4 anos deveria ser. A presença da mãe era como brisa, sentida, mas nunca fixa. Francine passava de um cômodo a outro com passos suaves, como se não quisesse ser ouvida. Mas mesmo ausente, ela preenchia tudo, como se a casa respirasse o nome dela. No terceiro dia, enquanto preparava o almoço, ouvi sua voz em outro tom. Estava no telefone, no escritório, a porta entreaberta. O que me chamou não foi o que ela dizia, foi a risada. Baixa, íntima, tão diferente daquela figura controlada. Fiquei parada por um segundo a mais do que devia, e foi só depois que percebi. Ela também tinha parado. Me observava pelo reflexo da vidraça. Não sorriu, apenas sustentou o olhar. Depois, fechou a porta. À noite, arrumando os brinquedos, ela apareceu. Tinha saído do banho. Cabelos úmidos, roupão branco aberto no colo. Agradeceu o cuidado com Heloíse. Disse que não via a filha tão tranquila há muito tempo. Sorri, tentando manter o profissionalismo. Mas as palavras dela vinham carregadas. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Era o jeito como falava devagar. Como os olhos não pareciam focar no meu rosto, mas um pouco abaixo. Ela se aproximou. O perfume de lavanda invadiu meu corpo. Tocou meu braço, de leve, só para agradecer. Mas o calor daquele toque ficou em mim por horas. Dormi mal. O corpo inquieto. Os pensamentos tropeçando uns nos outros. Quis acreditar que era impressão, tensão minha, isolamento, solidão. Mas no fundo, eu já sabia que era dela. Nos dias seguintes tudo seguia. Mas havia algo nas entrelinhas. Uma dança muda, um jogo sem regras. Eu pegava Heloíse, e Francine estava ali, dobrando lençóis lento demais. Eu deixava o avental, e ela o recolhia, como se tocasse algo meu. Tudo era silêncio. Mas o silêncio dela falava. Ela nunca cruzava a linha, mas sempre andava perigosamente perto dela. Na sexta-feira, enquanto recolhia os brinquedos do quintal, Francine se aproximou com uma taça de vinho branco na mão e um olhar diferente, mais aberto, como se algo dentro dela tivesse cedido. Hoje Heloíse vai dormir na casa da minha irmã. Preciso resolver umas coisas, disse como quem ensaia o resto da frase. Talvez você possa ficar para jantar. Foi dito com naturalidade, mas o convite soou como um desvio de rota, como se a noite tivesse acabado de mudar de direção. Concordei, tentando parecer tranquila. Por dentro, eu tremia. Não pelo medo de ultrapassar uma fronteira profissional, mas porque, no fundo, eu já queria atravessá-la. Quando voltei do banho, vesti uma blusa preta discreta, jeans escuro e um batom cor de vinho. Me olhei no espelho por longos minutos, sem saber se aquilo era vaidade ou armadura. A casa estava silenciosa, mas com as luzes mais baixas do que de costume. Velas acesas, música instrumental francesa ao fundo e o aroma no ar, algo entre ervas frescas e manteiga quente. Francine estava na cozinha, de avental, sem maquiagem, cabelos soltos. Tão absurdamente linda que me faltou fôlego por um segundo. Espero que goste de risoto, disse, sem olhar para mim, mexendo a panela devagar. E de vinho seco. Gosto de tudo que é feito com intenção, respondi antes de pensar. Ela virou o rosto, surpresa, e sorriu. Nos sentamos à mesa, uma em frente à outra. O jantar estava delicioso, mas havia algo mais forte do que o vinho ou o sabor. O clima, as pausas longas, os olhares que duravam meio segundo além do aceitável, as palavras que não dizíamos. Ela me contou sobre a separação, sobre criar Heloíse sozinha, sobre os silêncios que a casa carrega. E eu contei dos meus pais, da solidão em Lyon, da vontade de encontrar algum lugar onde pudesse respirar sem fingir força o tempo todo. Quando nossos dedos se tocaram ao alcançar a garrafa, nenhuma das duas recuou. Ficamos ali, por um instante, com as mãos apenas encostadas, como se aquele contato dissesse mais do que qualquer conversa.
Ela riu de algo que eu disse, inclinando a cabeça para trás. Um riso leve, mas cheio de vida. A blusa escorregou um pouco no ombro. O olhar dela voltou ao meu, e havia algo ali que eu não conseguia mais negar. Quando nossos dedos se tocaram sobre a mesa, eu soube. Aquilo não era mais só trabalho. Naquela noite, não consegui dormir. O lençol parecia quente demais, meu corpo inquieto, a mente girando em círculos. Revivia cada segundo do jantar. O vinho, o toque de mãos, o riso contido, o olhar dela demorando mais do que deveria no meu decote. Fechei os olhos com força, tentando afastar, mas ela vinha, de novo, na memória, na pele, nos cantos mais secretos do meu desejo. E quando enfim adormeci, sonhei com ela. No sonho, Francine me chamava pelo nome como se fosse uma prece. Estávamos sozinhas na sala, as luzes apagadas, só a luz das velas tremulando nas paredes. Ela se aproximava devagar, o cabelo solto caindo pelos ombros, os olhos tão claros quanto o medo que me tomava. Mas não era medo de verdade. Era aquela vertigem que a gente sente quando está prestes a cair ou voar. No sonho, ela me beijava com calma, com fome, com a segurança de quem sabe que não deveria, mas vai mesmo assim. Acordei no meio da madrugada, suada, o coração descompassado. Me sentei na cama, tentando respirar. Ainda sentia o cheiro dela, a textura do toque que nunca aconteceu. Meus dedos tremiam, as coxas apertadas. Meu corpo havia sentido, mesmo sem ter vivido. E isso, de algum jeito, era ainda mais perigoso. E ela parecia adivinhar, ou provocar. O olhar mais atento, a blusa mais solta, os pés descalços mesmo no frio da manhã. Um dia, enquanto brincava com Heloise no tapete da sala, ela se aproximou por trás para entregar uma manta à filha. Sua mão tocou de leve minha nuca, como quem se apoia por engano. Mas não havia nada de casual naquele gesto. Meu corpo inteiro reagiu como se tivesse sido aceso. Naquela noite, ela me mandou uma mensagem. Sonhei com você. Estava sorrindo. Demorei minutos para responder, porque o que eu queria dizer era: eu também. Mas no meu, a gente não parava no sorriso. Nos encontrávamos nos cantos da casa como se fossem cenas ensaiadas. Ela cruzava o corredor e parava só um segundo a mais diante de mim. Eu recolhia as roupas de Heloise e sentia seu olhar nas minhas costas. Uma noite, ela me ofereceu um chá antes de dormir. Nos sentamos na varanda, em silêncio. E por algum motivo, ali, naquela calma suspeita, eu tive vontade de dizer: eu te desejo. Mas engoli as palavras junto com o último gole. Foi quando ela me chamou de preciosa que meu corpo tremeu e eu perdi o chão. A noite estava abafada e a tempestade não vinha. Só pairava no céu, carregando as nuvens com a mesma tensão que eu sentia no peito. Era uma sexta-feira qualquer, mas algo no ar parecia avisar que não seria só mais um fim de expediente. Francine estava diferente, mais calada, mais contida e, ao mesmo tempo, mais presente. Seus passos ecoavam pela casa como se marcassem um compasso interno, como se ela estivesse tentando controlar alguma coisa dentro dela. Depois de colocar Heloise na cama, desci com a intenção de sair. Mas ela me esperava na cozinha. A luz estava baixa, as janelas abertas, e a primeira trovoada finalmente riscou o céu. Francine me ofereceu um copo d'água. Eu aceitei. E ficamos ali, em pé, lado a lado, como duas personagens de um livro que ainda não sabiam se beijariam ou se fugiriam pela próxima página. Está tudo bem? Perguntei, a voz mais baixa do que o normal. Ela demorou a responder. Olhou pela janela como se buscasse uma desculpa no escuro da rua. Você tem sido muito importante aqui. Para mim, para minha filha. Eu gosto daqui. Me sinto bem. Minha resposta saiu rápida demais. Me sinto viva. Ela virou o rosto para mim. O olhar mergulhou no meu como quem procura coragem, e por um segundo achei que ela fosse dizer, que fosse nomear o que vínhamos enterrando em silêncios. Juliette. Sim?
Às vezes eu me pergunto se estou fazendo certo, se estou confundindo as coisas. Meu coração disparou. O copo em minha mão tremia. Eu sabia que ali havia espaço para dizer o que me consumia. Eu também me pergunto, mas não é confusão. Eu sei o que sinto. Ela não respondeu. Apenas me olhou com um susto doce, como se quisesse ouvir, mas não tivesse certeza de poder aguentar. Eu te desejo, Francine, e não estou mais conseguindo fingir que não. O trovão estourou lá fora no mesmo instante. Ela deu um passo para trás, encostando-se na bancada, o rosto sem expressão. Mas os olhos estavam cheios. Ela fechou as mãos, respirou fundo. Eu não posso. Não pedi que pudesse. Só precisava dizer. O silêncio depois daquelas palavras foi brutal, mas libertador. Pela primeira vez, a verdade estava ali, nua, crua e pulsando entre nós. Ela me olhou como se quisesse me beijar, mas mordeu a própria vontade. Depois daquela noite, a casa parecia andar em outra frequência. Nem mais rápida, nem mais lenta. Apenas diferente. Como se cada objeto soubesse que algo tinha sido dito, exposto, arriscado demais para ser ignorado. Eu tentava agir com naturalidade, mas meu corpo me traía. O olhar buscava o dela mesmo quando eu lutava para desviar. As mãos suavam quando ela se aproximava demais. E Francine evitava qualquer contato fora do necessário, como se temesse tropeçar na própria vontade. 3 dias depois, a energia caiu no fim da tarde. A tempestade que rondava há dias finalmente desabou. Raios, vento forte, ruas alagadas. A casa escureceu. Heloíse já dormia e eu estava prestes a subir quando Francine me chamou da sala. Quer acender umas velas? Fica menos estranho assim. Rimos juntas, com um alívio leve demais para ser verdadeiro. A sala foi sendo tomada por pequenos pontos de luz dourada. Francine se sentou no sofá, ainda segurando 2 velas acesas. Estava com um vestido longo de algodão, sem mangas, os ombros expostos. Me sentei a poucos metros. Está com medo da tempestade? Ela perguntou. Não. Sorri. Só estou tentando entender como se respira nesse clima. Ela riu baixo. Um riso curto, íntimo, e então ficou séria. Juliette, sobre o que você disse na outra noite. Eu lembro. Eu também. Seus olhos mergulharam nos meus. E é isso que me assusta. O tempo parou ali. O som da chuva era o único barulho que ousava respirar. Me levantei devagar, me aproximei. Me sentei ao lado dela. Tão perto que nossas pernas se tocaram. Ela não recuou, nem moveu um músculo. O rosto dela estava a centímetros do meu. Podia sentir a respiração quente, o aroma do creme que usava à noite, o tremor leve que começava em sua clavícula. Se for errado, me afasta agora, sussurrei, mas ela não se moveu. O beijo começou devagar, mas não havia timidez, havia urgência contida. Como se os dias de silêncio tivessem se acumulado ali, esperando uma brecha no tempo. A boca dela era quente, firme, e o gosto tinha algo de vinho, algo de medo, algo de rendição. Ela me puxou mais perto, a respiração presa, os dedos escorregando pela minha nuca como se quisessem ficar. Por um instante, eu juro que o mundo ficou suspenso, nem a chuva ousava cair com força. Mas então, ela parou. Não bruscamente, não como quem se arrepende, mas como quem se lembra de uma promessa antiga e sangra por dentro ao tentar cumpri-la. Encostou a testa na minha, os olhos fechados, o peito arfando entre nós. Eu não sei como voltar depois disso, sussurrou. E eu ainda não estou pronta para ir. Ficamos ali, respirando o mesmo ar, sem coragem de soltar, sem coragem de continuar. E eu entendi. Não era o beijo que a assustava. Era o que viria depois dele. Depois daquela noite, ela não fugiu, mas se escondeu atrás da rotina. Um tipo de ausência presente que me feria mais do que se tivesse simplesmente ido embora.
Francine passou a circular pela casa como uma visita educada, cordial e fria. Quando falava comigo, usava um tom que lembrava as primeiras semanas, mas agora, sem curiosidade, sem doçura, apenas função. Você pode dar banho nela hoje? Tem reunião na escola amanhã. Obrigada por tudo. Frases curtas, práticas, como se entre nós nunca tivesse havido um beijo que fez a terra tremer sob os pés. Eu fingia normalidade, brincava com Heloise, preparava o jantar, lavava as roupas pequenas com os mesmos cuidados de antes, mas algo dentro de mim já tinha mudado e não sabia mais como voltar. O corpo doía por uma ausência que não era física, era o vazio do que quase foi, a frustração do que ficou suspenso e o medo do que talvez nunca mais voltasse a ser. Comecei a dormir mal de novo. Voltavam os sonhos. Só que agora, em vez de beijos e promessas, eu a via indo embora, sempre de costas, sempre com o cabelo solto, sem olhar para mim. Acordava com a garganta seca e uma dor funda no peito, como se eu tivesse perdido algo que nunca cheguei a ter por inteiro. Naquela terça, ela passou por mim no corredor e murmurou um bom dia sem me olhar. Quando subiu as escadas, deixei cair o pano de prato e me sentei no chão da cozinha como se meu corpo tivesse esquecido como sustentar o peso da saudade. À noite, entrei na sala e encontrei uma caneca com chá ainda quente, esquecida no braço do sofá. Era dela. Peguei a xícara como quem segura um segredo. Passei os dedos pela alça morna, tentando adivinhar o que ela tinha pensado enquanto bebia. Se lembrava de mim, se odiava por isso. Depois, vi sua blusa de dormir esquecida no varal interno. Uma peça fina, clara, ainda com o perfume dela. E por um instante, fechei os olhos e a imaginei deitada, nua, coberta só por essa ausência. Doeu mais do que eu queria admitir. Eu não podia cobrar nada. Não era minha mulher. Não era minha história, mas era minha ferida. E ela sangrava toda vez que fingíamos não lembrar. No quarto, me deitei com a cabeça virada para o lado vazio da cama. Uma cama em que ela nunca esteve. E mesmo assim, era dela que eu sentia falta. Foi nesse silêncio que descobri. Eu já estava presa demais para simplesmente partir. Foi quando ouvi os passos, lentos, descalços, seguindo pelo corredor com uma hesitação que não combinava com a mulher que fingia controle o tempo todo. A porta do meu quarto rangeu devagar, como se o próprio silêncio pedisse licença. Eu estava acordada, é claro. A insônia me visitava todas as noites, desde o beijo que não terminou. Me sentei na cama, com o coração galopando no peito. Francine entrou sem dizer nada. Descalça, cabelos soltos. Uma camisa masculina larga caindo até a metade das coxas. Olhar em brasa. Eu tentei resistir, ela disse com a voz embargada, mas não estou conseguindo mais. Não respondi. Só me levantei. Fiquei diante dela por um segundo longo demais, como se ainda houvesse chance de recuo, mas não havia. O que nos separava já não era distância, era só tempo. O primeiro toque foi quase tímido, um encaixe de dedos. Um respiro. Depois, os corpos se encontraram como se já soubessem o caminho. O beijo veio urgente, molhado, cheio de desespero e alívio. Suas mãos me puxaram pela cintura com uma força nova, sem hesitação, sem culpa. A camisa dela escorregou com facilidade, revelando a pele quente, os ombros trêmulos, o desejo escondido por noites demais. Nos deitamos como quem se afoga devagar. As pernas entrelaçadas, as bocas coladas, os gemidos abafados pelo medo de sermos ouvidas. Minhas mãos exploraram o corpo dela como se decorassem um idioma novo. E ela me recebia como quem precisava ser tocada há muito tempo. Eu não sei mais rezar, sussurrou no meu ouvido com a voz partida. Mas com você, eu me lembro como se respira. Respondi com a boca, com a língua, com os dedos. O suor nas costas dela colava nossos corpos. A pele dela ardia. O pescoço tremia. O quadril dançava contra o meu como uma súplica muda. Cada gesto,
uma confissão. Cada toque, uma promessa. O prazer veio em ondas, longas, quentes, densas. Quando ela gemeu meu nome com a testa colada na minha, tive certeza. Não havia mais nada entre nós que precisasse ser dito, só sentido. Depois, o silêncio. Mas agora, um silêncio novo. Não mais cheio de medo. Um silêncio de exaustão satisfeita, de corpo inteiro. Ela me olhou como quem volta de um lugar onde o tempo não existe. Me tocou o rosto. Sorriu. Me desculpa por ter demorado tanto. Abracei seu corpo nu contra o meu, beijei a curva do ombro e disse: valeu cada segundo da espera. O que houve naquela noite, nem o tempo teria coragem de apagar. Ela ainda estava ali quando o dia começou a nascer. Deitada ao meu lado, com o braço sobre minha cintura e o rosto escondido na curva do meu pescoço, como se ainda quisesse permanecer na noite que criamos. A luz filtrava pelas frestas da cortina, tocando sua pele nua com uma delicadeza que doía. Eu não queria me mover. Queria congelar aquele instante. O corpo dela colado ao meu, o cheiro da entrega ainda grudado em mim e aquele silêncio calmo que só vem depois do furacão. Mas o tempo não congela. E Francine não sabia ficar. Pouco depois das 7, ela se levantou sem fazer barulho. Vesti uma camiseta larga, me sentei na cama e apenas observei enquanto ela recolhia suas roupas do chão, peça por peça, sem olhar para mim. Como se cada botão fechado fosse também um pedaço do que vivemos sendo escondido de novo. Vai embora assim? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela parou por um instante, respirou fundo e só então virou para mim. Eu não sei como continuar depois disso. Não aqui. Não. Desse jeito. Você quer fingir que não aconteceu? Eu quero fingir que posso ser duas pessoas, mas não consigo. Não quando você me olha assim. Me levantei, me aproximei, toquei de leve seu rosto. Ela fechou os olhos por um segundo apenas e depois recuou. Eu não me arrependo, Juliette, mas também não sei se consigo sustentar. Essa casa, essa cidade, tudo me prende a uma versão de mim que não combina com o que fizemos. Então você vai fugir? Não, mas vou mudar as regras. Preciso que encontre outro lugar para trabalhar, que se afaste. Minha respiração falhou. Está me demitindo? Estou tentando proteger o que ainda posso salvar. E o que a gente viveu? Foi real, mas talvez não tenha espaço fora dessa noite. Eu não chorei, nem gritei, apenas vesti minha armadura. Olhei para ela com a mesma intensidade do beijo que dividimos. Você pode me mandar embora, mas o que aconteceu com a gente, isso você nunca vai apagar. Ela não respondeu. Só saiu. Fechou a porta como quem sela uma escolha que ainda dói. Ela me demitiu, mas seus olhos imploravam para eu não ir. O céu amanheceu nublado, como se até o tempo estivesse em suspensão. Eu terminei de fechar a mala com mãos firmes demais para um coração que já estava mole por dentro. A casa ainda dormia, ou fingia dormir. A cozinha estava vazia, mas a xícara dela, ainda no balcão, parecia um último gesto não dito. Deixei a chave ao lado, com cuidado, sem bilhete, sem raiva, só silêncio. Um silêncio que dizia: você me teve, e mesmo assim escolheu me perder. Atravessei a sala como se andasse sobre lembranças. O som dos meus passos era eco e despedida. Ao abrir o portão, senti o peso real da mala. Mas o que me doía mais não pesava nos braços, pesava nos ombros. O tipo de dor que vem quando a gente ama alguém que só sabe medir o amor pela falta. Já estava destravando o carro quando ouvi: Juliette, não vai. Virei com o susto contido de quem não quer se iludir. Francine vinha na minha direção, descalça. Vestia apenas uma camisa azul amassada, a que eu mesma lavei dias antes. O cabelo solto, os olhos vermelhos e nenhuma máscara no rosto. Nada além de uma mulher desesperada por não me deixar ir. Eu não consigo mais sustentar a mentira que te mandei embora por coragem.
Eu fiz isso porque sou covarde, porque amar você me exige inteira, e eu nunca fui inteira para ninguém. As palavras vieram quebradas, mas cada uma acertava com precisão o lugar de onde a minha dor vinha. Eu não falei, só deixei que ela continuasse. Você atravessou a casa com tanto cuidado, cuidou da minha filha como se fosse sua, e quando cuidou de mim, eu fugi, eu corri. E agora, você indo embora, eu entendi que o pior não era te perder. Era te perder sabendo que fui eu quem te empurrou. Ela parou diante de mim, o peito arfando, o corpo tremendo mais do que a voz. Eu não quero que você vá, quero que fique. Não como funcionária, nem como segredo. Quero você aqui, do meu lado, do jeito que for possível. Por favor, fica. Ficamos nos olhando, e pela primeira vez, ela não me pediu com os olhos, pediu com a alma, pediu sem orgulho, sem defesa, como quem não aguenta mais fingir que consegue ser forte sozinha. Voltamos para dentro com os rostos molhados e as mãos entrelaçadas. Não havia mais medo no silêncio, nem fuga no olhar. Na cozinha, a chaleira ainda esperava. O cheiro de lavanda subia das roupas que ela dobrara no sofá. Tudo estava no lugar, exceto a distância entre nós, que enfim desaparecera. Ela me olhou como quem volta para casa depois de anos. Eu sorri e soube, eu era dela. E ela era minha, sem urgência, sem culpa, sem despedidas. Ela achava que o amor podia ser controlado, mas foi no caos da perda que ela descobriu onde queria morar. E então, foi assim que Juliette e Francine deixaram de fugir e começaram, enfim, a escolher uma a outra. E você, estrela, quantas vezes você já se afastou de alguém só porque parecia errado demais para ser verdade? Conta pra gente nos comentários em que momento dessa história o seu coração acelerou. Você teria ficado ou partido? Se essa história tocou algo aí dentro, não perde a próxima. Já se inscreve, ativa o sininho e prepara o coração. Aproveita também para me contar de qual cantinho está assistindo. Te encontro nos comentários.